Olá, pessoal. Hoje vou estar comentando aqui sobre um artigo da revista JGR, Superfície da Terra, onde os autores fazem um trabalho em cima da quantificação da importância dos fatores de formação do solo, utilizando dados multivariados do solo e uma escala de paisagem. Então, o que os autores comentam, no artigo? De forma bem sintética, resumida, eles começam na introdução dizendo, que o tipo de solo que existe em uma paisagem depende de vários fatores, Isso é um conceito, uma premissa básica na pedologia, onde sempre a gente estuda, que formação do solo é dependente de vários fatores: clima, o material de origem, o próprio relevo, Porém, também eles mencionam que é difícil separar esses fatores em suas contribuições para moldar a característica do solo, Ou seja, qual fator realmente contribui mais? Será que é clima? Será que é o material de origem, No entanto, esse conhecimento ele é importante para entender o processo de formação do solo, para fazer previsões onde o solo pode ocorrer em uma paisagem, O tipo de solo pode ocorrer em uma paisagem. Então, nesse estudo, foi analisado solos que diferiram por clima e tipo de material de origem, para determinar qual dos dois fatores era mais importante na formação desse solo. Então, eles utilizaram técnicas estatísticas de modelos de multivariadas, foram aplicados para apontar quais, dentre esses fatores, explicavam, tinha maior peso. Esse trabalho foi realizado na Nova Zelândia, numa região vulcânica, de formação de rochas magmáticas, na formação de um terreno bastante de origem vulcânica mesmo, Então, foram coletados 11 amostras em distintos locais, com diferentes classificação, lógico aqui no modelo da Nova Zelândia, mas mostra que existe uma diferença entre eles. Será que isso foi devido ao clima? Ou será que foi devido ao material de origem? Ou será que foi o conjunto de ambos, sem distinção de importância mais para um ou para menos, Então, o que eles fizeram? Se a gente for observar a metodologia deles, eles cruzaram dados químicos desse solo através de sensores proximais, que eu entendo que é por comprimento de ondas, muito parecido aí com espectrotrofomia, que espectrômetros, que o pessoal utiliza aí para comprimento de onda, para fazer as descrições qualitativas dos gradientes de clima e material de origem no local. No segundo plano, na sequência, perdão, modelo de mistura do material de origem com as propriedades químicas do solo e os dados que eles tiveram aí com sensores proximais. E na sequência, fizeram uma avaliação das contribuições relativas do clima e do material de origem usando partições de variância para identificar qual dos dois fatores de formação é mais importante na formação do solo nesse gradiente de elevação. Então, se a gente for olhar num modelo onde separa os scores, vamos chamar assim, já que foram atributos diferentes, variáveis diferentes que foi avaliada, por exemplo, cruzando a clima e material de origem, quando a gente utiliza a variação explicada, a porcentagem da variação explicada, ela correlaciona mais com o material de origem. Então, correlaciona muito pouco com o clima. Então, como consideração geral, o que esse trabalho enfatiza? Que o papel do material de origem como uma variável explicativa importante. Então, o material de origem ele pesou muito mais do que o clima na formação desse solo, porém, o material de origem muitas vezes pode ser negligenciado ou é negligenciado na confecção de mapas modernos do solo. E ele também reforça muito que esse modelo de multivariada, adaptado para minerais, praticamente, pelo que eu entendi dos dados,
é uma análise de componentes principais com 2 fatores, né? Clima e material de origem. Então, ele serviu muito bem para explicar a influência, a importância, a porcentagem explicativa de um fator em detrimento de outro, que no caso específico desse trabalho foi quem? Material de origem, tendo peso muito mais importante do que clima. Então, esse trabalho ele mostra que você separar os fatores de formação do solo em uma paisagem é importante para entender quem contribuiu mais. E isso pode ser uma premissa para explicar a formação do solo numa paisagem, né? Então, a ideia do trabalho, pelo que deu para entender, foi mais esse mesmo. Um grande abraço a todos.